Meus caros irmãos e irmãs, iniciamos a nossa Lectio Divina e hoje vamos ter o texto já do segundo domingo do tempo comum, que está no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. E o texto diz o seguinte: João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzindo significa mestre, onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de Jesus e seguiram. Encontra primeiramente Simão e lhe diz: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus: Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Meus amigos, esse texto do Evangelho nos apresenta esses primeiros discípulos que são chamados para seguir Jesus. É interessante que eles fazem uma pergunta a Jesus: onde moras? Mas ao mesmo tempo eles usam a palavra Rabi, que quer dizer mestre. Quer dizer, eles já reconhecem Jesus nesse primeiro encontro como mestre. E este encontro com Jesus, como de fato, transforma esses primeiros discípulos. O próprio Jesus Cristo vai dizer a Pedro: Tu és Cefas, e a partir de hoje chamarás Pedro. Então, quer dizer, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, exatamente como sinal de uma nova vida que começa. Antes, porém, Jesus fixa o olhar em Pedro. É interessante essa passagem bíblica, onde diz que Jesus fitou. É interessante a gente perceber esse olhar, que é a primeira manifestação da simpatia, do amor, né? Então, que Jesus já sente por Pedro essa identidade, já criou com ele ali, logo de início, uma identidade. E também hoje nós podemos lembrar da primeira leitura, quando vimos o chamado de Samuel. Era noite, certamente Samuel dormindo, e aí na 4ª vez ele identifica a voz de Deus. Então é o chamar, o ouvir, esse escutar. E hoje também Jesus continua chamando outros discípulos para segui-lo, assim como fez com São Paulo. São Paulo passou a ser também o seguidor de Cristo. A caminho de Damasco, ele também ouve a voz de Jesus. Que nós também saibamos escutar essa voz de Jesus, que nos chama a todo momento para segui-lo. Mas interessante também que essa palavra, escutar, é a palavra escolhida por São Bento para iniciar a sua regra. E também no texto aparecem 2 palavras interessantes: escutar e seguir. São Bento coloca que esse escutar passa a ser a base de toda a teologia espiritual da regra de São Bento. Mas também São Bento usa uma outra palavra, a palavra procurar. São Bento fala que nós devemos continuamente estar procurando a Deus, no capítulo 58 da sua regra. E este também é o contexto do Evangelho de hoje. Nós somos chamados a ouvir também o Cristo, a também seguir o Cristo.
essa palavra seguir indica uma caminhada em direção. Então, no nosso caso, é em direção a Cristo. Que nós saibamos sempre estar atentos, conforme nos diz o Salmo 94. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endereçais os vossos corações. Quer dizer, não fique duro o nosso coração. Que nós saibamos responder, que nós saibamos responder essa palavra do Senhor que nos chama. Peçamos também hoje a intercessão da Virgem Maria para que ela sustente as vocações, também possa novas vocações surgirem para esse seguimento de Cristo. Passamos então agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.